Olá, Jorge. Seja bem-vindo, Rodrigo. Opa, Jorge, boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade e agradecemos a sua maravilhosa audiência aí, sempre nos trazendo informações aí sobre o SPED há muitos anos. Parabéns por esse trabalho. É nós que agradecemos. E a ideia, Rodrigo, a gente já conversou previamente, a gente trazer um pouco mais de luz a esse termo tão complexo que a gente ouve aí de machine learning, inteligência cognitiva, inteligência artificial, tudo isso despejado na área fiscal, na área contábil. Afinal de contas, a gente consegue traduzir isso para o cenário da operação com o público que realmente gera esse conteúdo que vai ser trabalhado? A nossa missão aqui hoje é tentar trazer de forma muito simples para que todo mundo tenha escutado bastante as empresas aí em campanhas de digital transformation, tax transformation, robotização. Então, a gente vai tentar ser o mais simples aqui para a gente poder fazer esse equilíbrio entre toda essa tecnologia complexa com a nossa prática da área tributária, que todos nós aí vivenciamos há anos. Bom, só para acrescentar, eu tentei fixar na bio, nos comentários, não consegui, mas lá na bio tem o endereço do treinamento que nós fizemos sobre FD, ICMS e IPI, bloco a bloco, registro a registro. Foram 10 horas de gravação, terríveis, porque imagina você fazer 14 módulos comentados, não é fácil. Esse evento é mais um item para a gente trabalhar o tema SPED na sua plenitude. E, de imediato, Rodrigo, eu queria que você comentasse para a gente, afinal, o que é essa inteligência artificial? Hoje a gente escuta, basicamente, 3 conceitos muito fortes no mercado, né? A gente ouve muito falar do que é inteligência artificial, a gente escuta muito falar aí o que é o chamado machine learning, e tem um outro conceito que é o IoT, né? Que são 3 coisas distintas, né? Então, a gente queria, nesse momento, para tentar um pouco nivelar de forma simples aqui o conhecimento para todos os ouvintes aí da nossa live, né? De forma muito simples, a gente tentar dizer um pouco o que é cada conceito desse, né, pessoal? Então, o que a gente escuta, vamos robotizar a área fiscal, vamos transformar a área fiscal mais inteligente, mais produtiva com esses conceitos, né? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de destacar é o que os experts aí de tecnologia chamam de, antes do machine learning, que a gente escuta muito falar aí de várias ferramentas que fazem esse machine learning, existe uma coisinha antes que é o chamado deep learning. Então, o que seria esse deep learning? Então, a turma toda da área fiscal está acostumada com aquela questão toda de parametrização do sistema, né? Isso é um termo já bem comum, que a gente parametriza alíquotas, parametriza NCMs, EANs, e dentro dos sistemas ERP, já há muitos anos, os usuários da área fiscal fazem parametrizações de regras, de leis, relacionados ao tipo da empresa e ao tipo do produto ou do NCM. Então, trazendo esse particular para essa área de tecnologia, esse Deep Learning, que é um termo bem sofisticado, que seria? Seria a fração mais micro de uma parametrização que a gente está acostumado a fazer na área fiscal. Então, o conjunto de todas as parametrizações, imagina você parametrizar em um varejo 250 mil produtos, cada um com diversas regras de tributação, tanto para a venda interna quanto para a venda interestaduais, mais as regras de DIFAL, mais as regras de escrituração da nota fiscal eletrônica e as regras de escrituração do SPED. Isso, na área dos cientistas de dados, isso seria um deep learning, seria uma pequena regra. E aí, quando eu tenho diversas regras, imagina as regras de todos os estados e todas as regras federais e todas as regras do SPED de validação e todas as tags, todos os campos lá da nota fiscal eletrônica, trabalhando como uma sinfonia, cada um com o seu particular. Então, quando se junta todo esse conjunto de tantos dados, aí a gente forma o que
os experts de tecnologia chamam de machine learning, que seria uma máquina de aprendizado, de várias coisas lá. Então, o machine learning, ele nada mais é do que um conjunto de várias regras que são esses deep learning, tá? E aí, o que é que acontece? A inteligência artificial é algo que vai utilizar esses dois conceitos para tomar uma decisão, efetivamente. Então, para dar um exemplo prático aqui, para quem mesmo é da área fiscal e não está acostumado com essa questão de parametrização do sistema, vamos dar um exemplo da gente como todo mundo um dia aprendeu a dirigir um carro. Você abre a porta do carro, você senta, você liga a chave e você passa a primeira, né? Então, quando a gente está aprendendo a dirigir... controvérsia, tudo bem. Então, todo mundo, quando está aprendendo a dirigir, o carro sempre dá aquela preparação para poder sair. E aí, depois você tem a segunda, você tem a terceira marcha, a quinta marcha. Então, o conjunto de ações para você dirigir um carro, cada pequena ação dessa que você toma para dirigir um carro, seria um deep learning. A capacidade de você dirigir o carro e já estar automático, escutando música, hoje dirigindo, passando a marcha e ligado em várias coisas que acontecem ao redor do carro, se livrando de situações de forma até automática, que o nosso cérebro já automatiza isso seria um exemplo claro do machine learning. Que eu estou dirigindo já e eu consigo falar, e eu consigo escutar uma música e passar lá a marcha meio que automática. Então, a capacidade de você aprender a dirigir bem, é o machine learning. Isso é o machine learning. E o que seria a inteligência artificial? A inteligência artificial, nesse particular de dirigir um veículo, seria o que o Tesla fez, né? É um carro poder, com base nessa experiência do ser humano, de ligar o carro, passar todas as marchas, trabalhar acelerador e embreagem e ter o discernimento de quando eu tenho que parar para eu não bater, quando é que eu tenho que acelerar numa situação de perigo, isso é o que reproduz hoje nos carros da Tesla, que o carro anda sozinho por aí. Então, essa capacidade que o carro tem de andar sozinho, tomar essa decisão, mesmo com o ser humano dentro, de frear no sinal, depois acelerar, brecar, essa é, digamos que, a forma mais simples aí da combinação da inteligência artificial com o machine learning. Para que a inteligência artificial seja inteligente, alguém teve que ensinar para o Tesla que tinha que ligar, sentar, passar a primeira, a segunda, a terceira marcha. Então, essa é a inteligência artificial. Quando é que ela pode falhar? Pois não. Ô, Rodrigo, eu lembrei de um detalhe importante. Quando você conta isso, eu vou ter que fazer uma denúncia particular, né? Eu sou do tempo que eu escriturava o livro fiscal a caneta tinteiro, imagina isso. Aí depois veio a máquina de escrever, o computador. Agora você está me dizendo que a inteligência já está tão avançada que já não preciso mais perder esse tempo, porque a gente esticava nota a nota, 2.000 notas de entrada para verificar se estava certo o cálculo. Hoje já não se faz mais isso, né? Porque a inteligência já faz isso. Então, hoje é possível, com base com essa experiência que a máquina pode aprender de diversas legislações e regras de compliance, a máquina pode agora fazer o trabalho que o Jorge fazia de ticar. Eu mesmo já digitei nota de importação na máquina de escrever. Então, a máquina ela pode hoje tomar uma decisão de dizer se é crédito, se é débito, se é uma contingência, se porventura há uma melhoria escritural que não envolve cálculo de imposto, e até fazer o SPED, né? Mas deixa eu te perguntar, aproveitando, e ela aprende com isso? Ela consegue fazer predições? Sim, a máquina ela tem a capacidade de aprender, sim. Então, assim, na prática, à medida que você vai testando, ensinando as operações fiscais para a máquina, você parametriza lá todas as regras fiscais, e à medida que você vai comprando e você vai vendendo, você vai fazendo movimento de emissão de nota, de escrituração de SPED, a máquina vai fazendo tipo um verdadeiro e falso. Uma alíquota para que eu venda, uma alíquota de um chocolate é 19, tá ok. Está na legislação que é 19, está ok. Então, isso para a máquina é um aprendizado. Ele foi lá na legislação, viu que tinha uma lei para aquele NCM que era 19%, uma alíquota de CMS, e ele
garantiu que tinha um XML, que é uma nota fiscal, e tem um SPED escriturado também, tudo com 19. Então, a máquina, quando ela passa por essas 3 etapas, ela entende que aquilo é um argumento verdadeiro. Então, amanhã, por exemplo, a gente for vender o mesmo chocolate com 25%, ele vai, na legislação, vai dizer, opa, 25% é supérfluo, é um perfume, por exemplo, que ele está querendo vender um chocolate. A nota fiscal saiu com 25%, então aí, nesse conjunto, aquele deep learning de aprendizado, de que se era 17 ou 25%, vai acionar um machine learning de dizer assim, ó, opa, isso daqui não é 25, isso aqui deveria ser 19. Se tivesse a inteligência artificial ligada, no momento de faturar a nota, a inteligência artificial ia tomar a decisão, mesmo que o cadastro da mercadoria ou o pedido de compra tivesse com a alíquota errada, a inteligência artificial iria fazer o update nessa informação que ela já entende que é incorreta para a informação correta. Seria assim. Interessante. Agora, diz uma coisa, na prática, o que eu consigo hoje fazer em termos de, além desses trabalhos todos, eu consigo incorporar isso na minha operação para diminuir horas de trabalho? A grande busca da Receita Federal é diminuir lá o doing business, né? 1.051 horas se gasta, ela acha que gasta 500, embora eu também discuta a métrica, porque ele mede uma empresa com 60 funcionários sem filial. Mas, na prática, eu consigo, em que momento, já operacionalizar isso com a inteligência? Na prática, a maioria das empresas grandes que tem um setor da área tributária, normalmente tem uma parcela desse contingente de pessoas na parte consultiva. Essas pessoas, elas estão ligadas em quê? Em alíquota, legislação, tirar dúvida, conferir se a alíquota é correta ou não. Então, essa manualidade de você recorrer a um IOB, a um Fiscosoft, para você poder saber se a alíquota é certa ou é errada, essa atividade hoje, 100% a máquina garante em tempo real. À medida que a legislação mude online, a máquina consegue automatizar esse particular. No caso das apurações de impostos, para a maioria das empresas, o grande detalhamento está nos outros créditos e outros débitos, né? Essa conta gráfica, ela é muito específica para cada empresa, né? Mas a antecipação do que é débito e o que é crédito, isso também a gente já tem testes bastante objetivos de ver que isso é totalmente possível e real você ter esse número do que já é conhecido, totalmente já previsto essa atividade também robotizada. Então, por exemplo, Jorge... Pode falar. Por exemplo, a gente teve aquela discussão enorme naquela emenda constitucional de repatriamento do DIFAL, né? Aquela emenda constitucional 87 de 2015, né? Aquele é um belo exemplo para se colocar, que aquilo era complexo para se você operacionalizar, né? Onde no ano de 2016 o DIFAL era 60% e até 2018 o DIFAL, essa relação entre DIFAL, origem e destino, ele iria cambiando de 60% até 100%, que foi materializado aqui em 2019. Né? Então, isso na prática, você teria que colocar isso na nota fiscal eletrônica, numa tag lá específica, né? E isso também no SPED, lá no bloco E, lá do SPED. Né? Então, esse tipo de cálculo, que é um cálculozinho chato e sistema normalmente tem essa dificuldade para fazer, até porque o DIFAL é algo que normalmente é calculado em planilha e não no sistema, também é muito possível tecnologias como essas monitorar se, porventura, esse DIFAL está sendo repatriado corretamente conforme a legislação preveu lá para os anos de 2016 até 2019. Ô, Rodrigo, tudo isso que você está me falando, isso já me traz a seguinte questão. A atividade do profissional da área fiscal responsável pelo input do dado, ela tende a mudar. Ele vai deixar de ser operacional, se já mudou, né? De ser operacional, porque a gente está falando num nível macro, né? Mas se a gente olhar assim,
em nível Brasil, escritório de contabilidade, empresas médias, nem todas têm acesso a essa tecnologia. Sim, claro. Mas, de qualquer forma, a atividade desse profissional, que hoje é um analista, um supervisor, tende a mudar, exigindo dele um conhecimento maior do que ele hoje tem. Estou correto? Perfeito. Está perfeito. Nos Estados Unidos se tem falado muito de uma nova profissão, que é o chamado Systems e Data Science, que nem é o profissional que é o programador e nem é o cara que é totalmente da área de negócios. É aquele cara que tem a capacidade de conversar com as duas áreas. Então, essa nova profissão vai ser muito valorizada. Um profissional que conhece da parte fiscal, mas ele consegue se comunicar com o pessoal da área fiscal mais técnico e com o pessoal da área de tecnologia mais técnico para fazer essa ponte, para fazer toda esses setups e parametrização. Então, o futuro dos profissionais da área fiscal é investir nesse preâmbulo de setup, de sistema, para que a partir daí a máquina possa nos ajudar a fazer algumas coisas que antigamente a gente precisava de fazer mais tempo, né? Exportar uma grande base para um Excel, de um SAP para um Excel para fazer uma conciliação. Eu já levei dias para fazer isso, colocando um SAP para gerar uma base de 5 anos, né? O fisco já tem sinalizado que ele quer fazer essa apuração que você falou. O Rio Grande do Sul já começou, ele faz o que a gente chamava de pré-apuração, mas é uma apuração assistida, onde ele busca os dados da nota fiscal e gera uma apuração que tem que ser complementada com a conta gráfica. Ou seja, se o fisco já está fazendo isso, as empresas já poderiam estar um pouco mais avançadas e adiantadas nesse processo. O que o mercado tem feito aí em termos desse processo, Rodrigo? O Santa Catarina também tem um dispositivo lá chamado de olho mágico, que faz algo similar com o Laú do Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente entende, estando aí muito próximo de grandes empresas, é que as empresas elas têm uma capacidade de resposta mais lenta do que o fisco hoje. Então, quando a empresa recebe uma notificação da Receita Federal ou uma notificação, sobretudo de um ente fiscalizador estadual, ela precisa de, no mínimo, 2 meses para poder entender o que está se pedindo e correr atrás daquilo que, porventura, ela precisa apresentar. Uma das grandes dificuldades das empresas são as notas fiscais de entrada. As empresas têm, em sua maioria, numa base de dados, num sistema, as notas fiscais de saída, mas as notas fiscais de entrada, a gente vê que sempre tem ali um gap de resolução. Então, as grandes empresas, elas estão num momento que não tem volta. Ela tem que investir um pouco em tecnologia para que ela possa equilibrar a balança de resposta e poder ter a capacidade de resposta mais rápida até do que a capacidade do fisco de perguntar. Um detalhe importante, Rodrigo, é sobre, que eu até publiquei lá no LinkedIn, um detalhe sobre o contágio, que é o programa pioneiro da Receita Federal e de norte de auditoria e cruzamentos, e as linguagens e as equações matemáticas que a Receita Federal utiliza para auditar um arquivo. Uma das mais conhecidas, e aí eu vou compartilhar com todo mundo, é a Lei de Benford. O que ela faz? Imagine isso, com aquela equação, ela consegue identificar as empresas que editaram o arquivo TXT. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil ainda se edita arquivo TXT. O sistema de origem... Né? Isso. O sistema de origem não gera a informação de acordo com o que ele precisa, ou às vezes até o sistema fiscal, e ele precisa lá editar esse arquivo, que a gente recomenda 1000 vezes que não faça isso. E a Receita usa a lei de Benford justamente para identificar qual arquivo que está manipulado para poder colocar na frente do processo de auditoria. Você imagina isso, agora com toda a inteligência, a gente sabe que tem um grupo de Cefaz utilizando o IBM, o Watson da IBM, a Cefaz Ceará tem até SAP, imagina um órgão público tendo SAP para fazer trabalhos de auditoria, de levantamento de dados, né? Ou seja, você tem razão, o fisco com o Profisco 1 e 2, que são aqueles investimentos no BID, ele está 1000 anos-luz na frente do contribuinte. Mas
voltando ao nosso objetivo, e antes disso eu queria dizer a todos que no final, depois desse evento, a gente vai sortear um curso de FD-ICMS e IPI, bloco a bloco, onde eu faço os comentários e análises sobre o layout. Então, todo mundo que se inscreveu vai ser sorteado e depois a gente divulga lá no IGTV. Mas, Rodrigo, hoje em dia, eu estou aqui na minha área fiscal, eu preciso colocar alguma ferramenta, alguma coisa. Como que eu analiso qual seria o melhor cenário para implementar alguma ferramenta de inteligência? O melhor cenário para se implementar uma ferramenta de inteligência, Jorge, é primeiro a empresa reconhecer que precisa fazer essa otimização desses dados, né? A empresa muitas vezes quer fazer isso, mas ela só toma atitude quando recebe, porventura, uma fiscalização. Eu trabalhei há muito tempo como controller numa empresa de bebidas, há mais de uns 10 anos atrás, e a área fiscal era vista como zagueiro. Se não leva gol, ninguém te agradece, é mais do que a tua obrigação. Então, a área fiscal, os profissionais da área fiscal, eles têm que começar a buscar todas essas novidades que estão aí no mercado de forma prospectiva e não ser profissionais de forma reativa, de só apresentar para a empresa soluções avançadas quando está à beira de uma fiscalização ou uma auditoria. Então, existem diversas ferramentas de mercados que podem disponibilizar esse tipo de inteligência, né? A gente conhece uma que é, por exemplo, a Go2Tax, que é uma ferramenta de mercado muito avançada que abarca esses conceitos de inteligência artificial, IoT, autoauditoria, é algo bem interessante. Eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso, mas antes eu falar para a Daiane, não é uma ferramenta, é uma equação matemática utilizada para identificar se houve manipulação, chama Lei de Benford. Se você digitar lá no Google, você encontra todos os detalhes, até um exercício de como fazer esse trabalho. Rodrigo, você falou aí da sua empresa, a Go2Tax. Vou dar um exemplo que a gente está vendo aí no dia a dia sobre base de dados, né? A gente tem a história aí da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A gente está falando de empresas que têm 5 anos para recuperar, se sair finalmente a decisão, foi postergada mais uma vez, mas é um cenário que as empresas vão ter que trabalhar com N base de dados, com base SPED, com base Sintegra, com base seja lá o que for, até documento físico. E aí eu falo para você o seguinte, como que eu trago tantas bases para um cenário para fazer um trabalho de recuperação? E mais do que isso, né? Eu tenho que pegar o cálculo e recalcular grandes bases. É possível fazer isso com inteligência? É muito possível, sim. No caso, em particular, a gente já fez diversos trabalhos com esse tipo de mescla de dados, onde eu tenho o papel, tem empresas até que nesse processo da exclusão, o processo retroage a 10 anos. E não existia, o que tem a empresa as notas ainda em processamento eletrônico de dados, né? Então, há um conjunto de tecnologias que você pode ler esses documentos em papel, transformar isso em banco de dados, né? E aí você fazer aí um grande que se chama-se Data Lake, que é como se fosse um lago com vários dados. Aí você coloca arquivos Excel, arquivos em PDF, arquivos de XML de nota fiscal, arquivos em TXT de fruto SPED, fruto Sintegra. E aí, com essa miscelânea de dados, você trata isso de uma forma para que esses dados fiquem normatizados. É um processo que tecnicamente chama-se de ETL, que é simplesmente transformação de dados para que os dados fiquem todos ali de forma que você possa perguntar e ele te responder o que você quer de forma muito rápida, né? Nós desenvolvemos aí há 3 anos, Jorge, vamos aí o 4º ano de estudo disso com várias pessoas aí com essa questão desse desenvolvimento de inteligência aplicada à área tributária e chegamos aí finalmente numa solução que é uma plataforma aí global que ela reúne todos esses conceitos e o conceito também de leitura de texto, que leitura de texto é algo também muito novo, a interpretação de texto em relação à área tributária, né?
Então, vamos separar. Nós temos o primeiro cenário, que é o input do dado, que hoje a máquina já resolve. Já resolve. Perfeito, a máquina resolve. O segundo cenário, que seria a apuração desses impostos e toda a operacionalização disso, que também a inteligência já faz. Isso. Então, assim, uma vez com esses dados acoplados numa ferramenta como essa, o cálculo de você ter a exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ela fica automática. É como se você ligasse uma televisão e já estivesse naquele seu canal preferido, né? Porventura que fosse lá o COSIT. Aí eu quero agora, a minha decisão jurídica, ela é com a nota fiscal de saída, não é pela decisão COSIT. Você muda o canal, já estaria também o cálculo pronto, né? E tudo normatizado, todas as bases equalizadas e formalizadas para nível de uma auditoria, para uma checagem. Nesse cenário, eu tenho duas etapas, então. Eu tenho dois processos. O que eu vou trabalhar com legado e o que eu vou trabalhar daqui para frente. E no daqui para frente, eu posso, inclusive, pegar a base de hoje, por exemplo, pegar a base de 2019. Aí você está falando que eu consigo trabalhar com grandes volumes. E eu vou falar assim, olha, a Covid derrubou 30% do meu mercado. E eu consigo projetar para saber o meu número no final do exercício, fazendo predições em cima da base de 2019, com esse corte de 30%? Você consegue, sim. Você consegue. Isso é dos pilares da inteligência artificial, é criar cenários de impacto. A inteligência artificial, quando ela aprende aqueles machine learning e deep learning, ela tem uma funcionalidade de tentar te sugerir o que vai ser o futuro, tá? Então, a inteligência artificial aplicada a um contexto de queda, de mudança de carga tributária, ela tem como fazer uma projeção, e aí dentro do construto do que é esses machine learnings, ela vai se apoiar e vai dizer para você o que possivelmente vai acontecer no final do mês, tá? É como numa corrida de Fórmula 1, que a telemetria aponta em que volta o piloto tem que parar para poder dar uma organizada no motor lá, ou o piloto tem que reduzir um pouco a marcha para que o motor não estoure. Então, na parte tributária, hoje já é possível fazer isso. Já existe tecnologia para isso. Essa ferramenta Go2Tax, ela consegue fazer essa avaliação de impacto nesse particular de cálculo, sim. Ô, Rodrigo, então dá uma lambuja aí para a gente que está acompanhando. Nesse trabalho todo que você tem feito, inclusive agora com todo esse cenário de Covid, eu tenho feito algumas lives com tributaristas, que eles falam que a essencialidade também ganhou uma nova roupagem, uma nova visão em função de todo o cenário que a gente está vivendo da crise e da Covid, em especial. Então, muita coisa do que as empresas não tomavam crédito, tinham dificuldade não queriam correr risco, hoje já se vê diferente, porque incorporaram essa questão da essencialidade. Você tem acompanhado isso? Está acontecendo isso mesmo também, na recuperação aí com a ferramenta? Perfeito. Esse particular está acontecendo na esfera do PIS e da COFINS, tá? PIS e COFINS sempre teve um problema da miscelânea de legislações publicadas para que o contribuinte tivesse a certeza do que é crédito e o que é débito, né? Com o advento da instrução normativa lá de outubro, né, aquela 1911, né, aqueles artigos 172 até 175, que fala um pouco mais dessa questão, todo aquele histórico do CARF, do que era essencial e o que não era, lá trouxe alguns conceitos que são mais tangíveis para que se possa a empresa tomar decisões que outrora não dava para tomar em relação a crédito, né? Então, o que é que acontece? Algumas questões dessa de crédito não estão passando pelos livros fiscais. São particulares de crédito que passam pela contabilidade. Um exemplo que a gente tinha aqui muito claro, uma empresa que, porventura, não aproveitava créditos de segurança, não aproveitava créditos de limpeza. E aí, com o advento do Covid, a questão da limpeza, ela tornou-se diferente, porque a atividade
dessa empresa é uma atividade de alto risco, porque é uma atividade funerária. Então, a limpeza que outrora era feita muito mais para deixar o ambiente limpo, hoje é utilizada para garantir a vida. Então, todo esse contrato com a empresa de serviço que aplicava determinados produtos através da nota de serviço, hoje, com essa mudança do Covid, as empresas têm que rever um pouco a sua operação de tentar buscar o que, de fato, é essencial para o funcionamento da empresa e aproveitando um pouco do que está lá na instrução normativa, que tem lá uma parte que o legislador coloca sobre a imposição legal daquele dispêndio, né? Então, algo que a empresa, porventura, dentro de uma análise, é claro, de alguns critérios legais, entenda que é imposição legal, isso entra num radar de um potencial crédito simples a PIS e COFINS. Então, como pegar isso? Isso é pego hoje na contabilidade. Verdade. Através de a contabilidade ter um histórico razoável, e aí o que a máquina pode fazer? A máquina, dentro da contabilidade, ela vai procurar o que se chama-se meta tags, palavras-chave que podem ser já crédito, IPTU, aluguel, leasing, limpeza, serviços contratados de terceiros. Se, porventura, não tem esse histórico muito bem escrito, ou o brasileiro tem muita questão de abreviar o histórico, né? E algumas empresas, por incrível que pareça, muitas multinacionais no Brasil têm os históricos em inglês. Então, o que essa nossa ferramenta, porventura, faz? Ela vai pegar esses históricos em inglês, vai traduzir para um português não abreviado, e com esses português não abreviado, vai trazer essas meta tags dessas palavras-chave que a gente entende que, porventura, são proposição de crédito. E se não tiver o histórico lá? Você sabe que você falou uma coisa importante durante o período que eu trabalhei na consultoria. Nós encontramos uma empresa de transportes que o plano de contas estava em alemão. Então. Aí, quando a gente inquiriu o contador, ele falou, não, mas a matriz quer em alemão. Mas a matriz, aqui a legislação é brasileira e você é contador. E o fisco, nós temos um caso em que o fisco federal autuou a empresa porque o plano de contas estava, tipo assim, planilha do Manuel. Então, o vice-presidente da empresa falou, olha, não dá para aceitar esse histórico na contabilidade. E autuou a empresa por conta disso. Nós temos o trabalho tradicional de consultoria também, de gerar ECD, e a gente tem visto muito lá no registro I-250, onde tem o histórico, muitas empresas com histórico em inglês, plano de conta em inglês. Então, isso é, de fato, uma prática das multinacionais. Então, esse software, em particular, esse GoToTax, a linguagem dele interna é inglês. Então, qualquer linguagem que você trabalhe em qualquer arquivo seu, ele vai estar sempre traduzindo para o inglês, e do inglês ele te retraduz para português ou qualquer outro idioma que, porventura, o usuário necessite. Como assim? Eu não entendi. Você está me dizendo que você gera o relatório em inglês e se eu quiser em francês, você gera em francês? Exatamente. Imagina, o seu plano de contas está todo em português. A gente lê em português, mas a máquina ela tem um algoritmo que traduz esse seu plano de contas para ela, em particular para inglês. A partir do inglês, existe um algoritmo que ele traduz isso para qualquer idioma. Na ferramenta está disponível automaticamente para 20 idiomas. Então, eu tenho desde o chinês tradicional, o chinês simplificado, o coreano, inglês, francês, alemão. E aí você pode, porventura, estar na Rússia, você não fala inglês, mas você vê o relatório em russo, e quem está nos Estados Unidos vê em inglês, quem está na Espanha vê em espanhol, e quem está no Brasil vê em português, isso ao mesmo tempo. Veja que maravilha. Você sabe que eu tenho cliente, a gente conhece grandes empresas que a matriz é fora do Brasil, entrega os livros fiscais, os arquivos magnéticos pelo México, outros estão na Índia. Isso aí é bem interessante. Ô, Rodrigo, eu vou te fazer uma proposta. A gente gravar alguns conteúdos lá no SPED Brasil Club, que a gente tem um ambiente específico para tratar de temas diferentes e temas relevantes, a gente fazer uma série sobre esse assunto e outras questões que surgem no bojo da discussão da inteligência, do machine learning. O que você acha disso?
Eu acho muito oportuno, estamos aí à disposição para o que for necessário aí de mostrar isso na prática, né? Porque acho que para todo mundo que está assistindo, que é usuário da área fiscal, todos esses conceitos que eu falei, alguns já podem até ter ciência deles, mas nada como ver na prática, né? Você vê isso realmente numa situação prática lá, é bem interessante. Um caso que, porventura, eu estava trabalhando hoje era o seguinte, era uma empresa que, quando você... É uma base muito grande de dados, numa ECD, onde o histórico estava em branco. Então, o que é que eu pedi para a inteligência? Cria esse histórico. Então, o que é que a máquina fez? A máquina viu qual era a conta débito, qual era a conta crédito e qual era o comportamento de lançamentos iguais com essa mesma conta débito e a crédito. E aí, como o histórico era padrão, ele falou, esse lançamento é o mesmo comportamento desse aqui, é uma conta débito de passivo e a crédito de fornecedor estrangeiro. Então, o histórico desse cara aqui é um histórico de importação. Então, coloca esse histórico aí para mim. Então, para buscar oportunidade ou para detectar fraude também, essa é uma oportunidade muito franca e muito objetiva de você tentar descobrir aquilo que alguém, porventura, queira fraudar a companhia, de, por exemplo, fazer um pagamento e não colocar um histórico. Você sabe que eu tenho um case desse também, porque nós descobrimos num dos trabalhos o mesmo boleto, o mesmo faturamento pago 8 vezes pela mesma empresa. Exatamente. Então, isso... O que aconteceu? A pessoa atrasou, aí pediu para gerar um boleto. Não, faz o depósito na conta corrente. A pessoa fez. Mas olha, a pessoa que eu falo, a pessoa jurídica, né? Isso aconteceu, aí trocaram a pessoa entrou de férias e aquele ficou em aberto. E toda vez que a empresa ligava cobrando, ninguém tinha histórico. E aí chegou a pagar 8 vezes o mesmo título. Aí surgiu a questão se era fraude ou não, né? Exatamente. E o próprio boleto, ele tem lá o seu código de barra, que é um conjunto de números, que ele pode ajudar a máquina, através de um machine learning, de dizer que, esse documento aqui você já pagou, você não pode pagar de novo. Então, isso é algo que você pode fazer, como, por exemplo, que a gente vê muito, um pagamento duplicado de operações de importação. A operação de importação, além de todo o trâmite de invoice, BL e pagamento com o fornecedor, há um trâmite interno no Brasil de desestiva e capartasia desse material que está no porto e precisa ir para a empresa. Então, normalmente as trades ou as empresas que fazem o desembaraço aduaneiro, elas colocam uma quantidade muito leonina de informações para ser pago, vários comprovantes, várias notas fiscais, e muitas vezes as empresas, nessa pressa de fazer o processo, muitas vezes pagam 2 vezes esse tipo de processo. Ô, Rodrigo, o Gileno acabou de colocar aí, o Gileno Mendonça, sobre uma questão do uso do mesmo produto para várias finalidades, né, com outras visões. Que no SAP a gente tem lá o Special Ledger, mas nem todo mundo tem essa função, nem todos os sistemas têm essa função, essa funcionalidade. E aí fica difícil, porque você pode ter o mesmo produto que você comprou no mercado interno, você pode ter esse produto importado, pode ter sido produzido por uma unidade sua e recebido em transferência. Enfim, várias visões. Hoje em dia, se a empresa não criar um código separado para eles, fica muito complicado depois para justificar algumas questões que o fisco acaba auditando e questionando, né? Vou te dar um exemplo. Durante o projeto SPED, ele queria acabar com a natureza de operação do CFLP. Nós explicamos para ele, olha, eu posso ter o mesmo produto, o mesmo código, e aí como eu gero um relatório, eu uso a natureza de operação para o mesmo produto, o mesmo CFLP, mas a natureza de operação me identifica por item qual é o produto. Mas isso não é regra no mercado, né, Rodrigo? Como é que vocês tratam isso? Você lembra disso? Lembro sim. Isso hoje é muito mais agravado com o registro K220 do bloco K da FD e CMS, tá? Esse registro ele trata de outras movimentações da FD, CMS e PI, né? Esse K220 ele trata de outras movimentações internas entre mercadorias.
Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele produz vamos falar um exemplo de cerveja, ele produz um determinado tipo de cerveja, ele recebe essa mesma cerveja por transferência de outra unidade, e ele revende essa cerveja dentro de um estado específico com um benefício fiscal. Então, o produto é a mesma garrafa, mas ela tem 3 utilizações diferentes, né? Então, assim, esse é um assunto complexo que esse tipo de software instalado também é resoluto para essas questões, sobretudo a apresentação disso no Bloco K, porque as empresas têm que ter esse discernimento que isso passa de um código separado. Agora, outro problema operacional disso, Jorge, é porque mesmo tendo um código separado para o mesmo produto, fisicamente esses produtos estão no galpão no mesmo lugar. Então, na hora da contagem do inventário para a geração do bloco H, do SPED, quem é quem ali? Todo mundo é cerveja igual. Mas quem é que é transferido, quem é produzido e quem é importado, né? Você tem cervejarias aqui no Brasil que ela importa, pela questão de demanda do mercado, o mesmo produto que ela produz aqui no Brasil. Então, você tem essa situação que você falou, importado, tem o transferido, eu tenho o produzido e tenho outras situações. Então, esse tipo de situação toda vai desaguar no K220 do bloco K da FD. Então, praticamente, você precisa ter uma inteligência aí no meio para que você possa internamente ter esses vários depósitos e essas várias movimentações de forma simples e rápida, porque fazer esse tipo de levantamento, por exemplo, no SAP, que é uma ferramenta que eu conheço bem, tem as transações M lá, tem que ter uma implantação muito boa do RP, senão a coisa se perde. E aí começa aqueles autos de omissão de entrada, omissão de saída, estoque negativo gerado no bloco K sem ser, que é o mesmo produto. Essa questão de bebida aí eu conheço bem, que eu cheguei a fazer alguns trabalhos em empresa de cerveja, e você sabe que, além de toda a complexidade que existe, se for Pernambuco, tem Prodep. Exatamente. O Prodep é lindo, né? E Prodep, você tem, nesse mercado, o açúcar é usado tanto para bebida quanto para o refrigerante, só que o incentivo é só para o refrigerante. E aí você tem que fazer o rateio proporcional ao uso que você tem de um para o outro. É um negócio absurdo de complexo. E além que no Prodep existe o incentivo de importação, existe o incentivo de central de distribuição e existe o incentivo de indústria, que vai lá de 75 até 95. Então, algumas empresas, por fazer essas três operações, ela tem uma importadora, um atacado que é ela mesma, tem uma filial que é central de distribuição e tem uma outra que é indústria. A mesma empresa, só com filiais. E o Prodep traz esse desafio aí, que antes existia uma declaração em Pernambuco, especificamente chamada GIAF, que contemplava essa parte do Prodep, que isso acabou, e agora isso, para benefício dos contribuintes, está tudo dentro do SPED. Mas também não é fácil não de entregar isso não. Tatiane, não existe estoque negativo não. Estoque negativo é porque o RP permite alocar estoque de um centro, enquanto o outro está vazio, depois baixa-se no vazio e fica negativo. Mas, brincadeiras à parte, tem uma questão importante que colocaram agora há pouco, eu esqueci o nome, que é a história da embalagem, porque tem empresa que desenvolve a sua embalagem para transporte do produto. Está dentro daquela questão da essencialidade, porque se não tiver aquela embalagem, você não consegue transportar o item. E a maioria das empresas joga aquilo como despesa. Sim. Eu queria só, nesse particular, antes de responder a sua pergunta, fazer um comentário em cima da questão da Tatiana do estoque negativo. Tá? Estoque negativo, Tatiana, foi só uma forma da gente falar aqui, uma operação muito simples que tem no varejo, por exemplo. O varejo de um shopping, por exemplo, de roupa, ele é abastecido, mas o input fiscal do estoque não está ali. Então, normalmente, o sistema de PDV, de ponto de venda, que passa lá o cartão de crédito, ele é preparado, na maioria das vezes, para vender sem estoque. Então, como às vezes esse input fiscal é feito só numa semana ou dias depois, quando o fisco recebe esse SPED e confronta ele fiscalmente para fazer o bloco H, ele entende que a venda foi feita
mas que a empresa, porventura, não tinha estoque. Por isso que, de forma muito informal, eu chamei de estoque negativo, tá? No caso da sua pergunta, Jorge, aí, de fato, essa é uma coisa que isso vem desde aquela decisão do CARF do camarão, né? Onde as empresas, uma empresa que era transportadora de camarão, solicitou no CARF o crédito da embalagem do isopor, né? Então, assim, no mercado, as empresas têm que estar muito atentas nessa questão da embalagem, porque, de fato, escapa muitos créditos que são tratados como despesa direta, né? Não são, muitas vezes, isso é criado como despesa de venda e muitas vezes não passa nem no SPED. Então, nesse momento, é muito importante a empresa entender como é o empacotamento dos seus produtos para se colocar até o consumidor final ou aquele terceiro que vai revender, a forma de acondicionamento, o tempo, porque o pallet entra nessa discussão, né, quando você fala da indústria de bebidas, que se chacoalhar, a bebida perde a qualidade. Era algo que a gente já falava há quase 10 anos atrás, e agora, com a Instrução Normativa 1911, ela tem lá, no seu artigo lá do 173 até 175, que insumo é aquilo também que, porventura, lhe prive a qualidade da experiência de quem adquire a mercadoria. Então, se você imagina que você tem um Danone ou um produto que é bebida e ele chacoalha muito, quando ele chegar lá no bar, quando ele chegar lá no supermercado, ele está estragado. Então, para que ele não possa ter essa movimentação durante o transporte, o pallet hoje se torna digamos que é essencial, porque senão vai privar a experiência de quem está comprando isso, que vai comprar um produto diferente daquele sabor que ele foi produzido. Legal, Rodrigo. Vou falar uma coisa para você. Você tem a experiência de Big Four, e logicamente isso foi um item fundamental até para você ter a empresa e a solução que você tem desenvolvida hoje. Mas, em termos do cenário do profissional que está hoje nas empresas, com todo esse cenário de crise, o profissional da área fiscal, da área contábil, da área tributária, ele traz para si a responsabilidade de ser o grande provedor dos créditos, das recuperações. É uma forma nova de enxergar a profissão e a valorização do profissional. Você não acha, não? Eu acho sim. Eu recomendo a todos os amigos, sobretudo os mais novos, de buscar entender conceitos básicos de programação, conceitos básicos de business intelligence e, de repente, até fazer algum curso para mexer um pouco com esse tipo de ferramenta de você poder manipular grandes bases de dados de forma autônoma, né? Sem ter essa dependência como era antigamente do setor de TI. Então, o profissional, o jurídico, eu digo não só o contador, mas eu digo muito também o advogado que tiver essa vocação e essa capacidade de aprender um pouquinho essa área de manipulação de dados, ele vai sair muito na frente dos outros profissionais que o permeiam, tá? Tem uma pergunta aí do Gileno, que ele já fez umas 2 vezes aí sobre a questão do pneu. Se o pneu pode ser insumo e ativo ao mesmo tempo, porventura, numa transportadora. Se a ferramenta faria isso, né? Esse particular, Gileno, aí a gente já está a 9 minutos do final da live, né? Isso sim, é possível você fazer esse tipo de rastreamento, tá? Tanto isso com a ferramenta, é possível fazer isso sim. A gente já fizemos já projetos em uma multinacional aí do setor de transporte, e existem alguns outros componentes tecnológicos, como, por exemplo, que você pode adaptar chips no pneu para que aquele pneu seja, digamos, tipo um RFID, né? Ele possa ser identificado em qualquer lugar do mundo como um objeto em separado. Inclusive, a nota fiscal eletrônica 4.0, né, tem um campo específico lá para que você coloque esse tipo de situação. Então, é muito objetivo, é um investimento pequeno, teria que se colocar um chip naquilo que você realmente não tem como separar fisicamente, mas que a empresa quer ter controle. É um chip que é quase um selo, como aquele selo que vem em bebida, mas é um chip, e aí é possível fazer todo esse controle que a gente falou. Você sabe que você falou em nota fiscal eletrônica, eu lembrei que hoje teve reunião lá do GS Players, e eles anunciaram mais 3 novos projetos do pacote de DFE, o GTVE, que é o
de transporte de valores, o BPETM, que é o bilhete de passagem de transporte metropolitano, e a NFCom, que é a nota fiscal de comunicação, que vai substituir a 21 e 22 de TV a cabo, de celular. Mais 3 layouts novos para incorporar o SPED. Se bem que, na realidade, ele troca o papel, o que existe hoje, pelo pacote eletrônico, lógico que com toda a tecnologia digital que a gente tem, chave eletrônica e etc., que implica em novos desenvolvimentos. A gente está encerrando, daqui a pouco eu faço sorteio e coloco lá no IGTV o resultado, o sorteio do treinamento FD, ICMS e IPI. Eu queria fazer uma última pergunta, Rodrigo. Nesse novo cenário aí do e-social, não existe nada hoje em termos... Muita gente me pergunta, existe alguma ferramenta para fazer mapeamento, auditoria? Isso aí não existe ainda no mercado, vocês não fizeram nada não, né? Nós temos sim, o social também está dentro desse, eu acho que isso é um objeto até muito interessante de uma próxima live, né? Nós temos aí uma parte específica para a área de previdência, que não só congrega os eventos do e-social, né, como tabela de rubricas ligado com a contabilidade e os eventos de cálculo de FGTS e cálculo de folha. Existe sim, e é possível dentro dessa mesma estrutura conceitual buscarmos créditos previdenciários, olhando GFIP, olhando FAP Web, lá se conectando automaticamente lá no site do FAP Web, trazendo lá o fator de risco previdenciário, o RAT, FAP ajustado e mais as tabelas de lotações e rubricas lá do e-social, sim. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma live, eu, você e a minha sócia Gislaise, ela não está sabendo disso, a gente não combinou nada, e vamos fazer uma tarde para discutir o escopo dessa outra live sobre e-social à luz da inteligência artificial. E aí a gente chama a turma aí para assistir e compartilha com todos os riscos, os cuidados que precisam ser tomados. O que você acha disso para a próxima? Eu acho perfeito. 2 semanas? Está ótimo. Combinado? Lá tem muita informação que realmente seria objeto de uma próxima conversa, né? Afastamentos, bola, então. Tem muita coisa lá, muito assunto. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos. A gente tem 2 minutinhos aqui, ou 2 ou 3 minutinhos. Rodrigo, você quer fazer as suas últimas considerações? Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, Jorge, aí, de estar participando dessa sua belíssima audiência. Eu sou um consumidor lá do portal SPED há anos. Eu vejo todos os teus vídeos e isso me abastece muito de ideias e de novos desafios, né, para buscar automatizar, né? Queria deixar o nosso site é www.gototaxi.com.br, é g2taxi.com.br. Lá está um pouco de nossas soluções. Na próxima live, a gente vai sortear uma licença aí do software, de um software mais simples que a gente tem, que é um software de geração de SPED. Um software que transforma SPED para Excel e Excel para SPED, e dá para fazer retificação aí para o público mais de contador, analista. A gente vai fazer um sorteio aí de uma licença de 1 ano para quem quiser ter uma ferramentinha aí para gerar SPED, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, Rodrigo, agradeço enormemente a sua participação. Pessoal, se você for lá na bio, você tem o link para o FD ICMS IPI, o treinamento de 10 horas de conhecimento, onde eu compartilho um pouco do que eu aprendi ao longo desses 14, 15 anos de SPED. Na realidade, Rodrigo, não sei se você sabe, o projeto SPED começou em 2003. Nós tínhamos uma reunião do comitê lá da SAP e todo mundo reclamava do excesso de obrigações. Lá começou a primeira planilha que procurou consolidar o layout, eu tenho até hoje, eu chamo de a planilha Gênese do SPED, para em 2006 finalmente começar a discussão do layout. Enfim, se eu considerar de 2003 até agora, são 17 anos de projeto, então tem muita coisa lá para você aprender em termos de treinamento, você que está nos acompanhando aí. E brigadão, grande abraço. Agradeço a todos, eu vi que tem gente até que da Argentina aí que entrou, agradeço aí a todos que estão aí nos assistindo. Um abraço em todos e à disposição.
Abraço, Jorge. Um abração. Obrigadão. Até. Até mais.